Anfänge. Ja, muss noch. Está. Bonito. Agora vamos lá. Como eu estava falando, então, sobre vigas, tá? As vigas, então, elas são barras de ferro, geralmente na horizontal, tá? Se for pilar, ela fica na vertical, mas o que importa mesmo são os ferros. É o ferro que vai fazer ele flexionar, né? E vai dar a estrutura, vai dar a dinâmica que o concreto precisa, tá? E só que ao redor desses ferros, para deixar esses ferros junto, existem estruturas aqui que a gente chama de estribo, tá? Esses estribos aqui, eles servem para quê? Para que o concreto fique preso no meio desses arames, desses ferros, tá? Para quê? Para quando ele dilatar, ele não quebrar, né? Então o ferro, o concreto fica no meio e ele funciona como se fosse aí um cubo segurando o concreto, tá? Então, é isso aí. Deixa eu só pegar Eu tenho uma mini laje aqui, ó. É mais fácil de vocês verem, ó. Fiz uma... não dá para ver direito. Mas, enfim, tem pelo menos 4 ferros, né? 4 ferros e os estribos, tá? Bem simples. Os estribos são feitos fora, né? Com um metal, um ferro um pouquinho mais fino. E depois, então, eles são conectados aos ferros principais com amarras de arame queimado, tá? Bem simplesinho assim, tá? Então, se ele está na vertical assim, ele é um pilar, e se ele está na horizontal, ele é uma viga, tá? Qual que é a principal diferença entre viga e pilar na questão de funcionamento ou de manejo dos ferros, tá? Quando é viga, nem sempre, mas deixa eu botar mais à frente aqui. Quando é viga, a parte de baixo, os ferros de baixo podem ser maiores do que os ferros de cima, né? Porque quem vai sofrer a carga e a dilatação são os ferros de baixo, tá? E geralmente elas são maiores de altura do que na largura, né? Por quê? Porque ela tem que ficar firme assim. Por exemplo, gente, quando vocês forem cruzar uma ponte, né? Vocês colocarem a tábua assim, né? Assim. Se vocês caminharem por ela, ela vai baixar, né? Vai dar aquela baixadinha assim. Aquele coeficiente de cagaço, vai quebrar, não vai, né? Quando tá passando, né? E se vocês pudessem pegar a mesma tábua e colocar em cima e atravessar, tu vai cair igual, né? Porque geralmente bimongo, né, vai cair, né? Não tem igual. Mas enfim, vai ser ruim de caminhar. Mas a madeira provavelmente não vai se dobrar, né? Então é mais ou menos essa lógica que a gente faz nas vigas, bom? E o pilar, gente? O pilar não, o pilar ele pode ser quadradinho. Por quê? Porque a distribuição da carga não está na parte de baixo, tá assim aqui, não na parte do ferro, tá na parte de baixo. Então os ferros eles são pressionados aqui e eles pressionam para baixo. Então quanto mais quadradinho for, melhor, né? Por quê? Porque daí distribui a carga de maneira uniforme, tá? Isso aqui ia ser legal, a gente fez só para ver, tá? Então essa, gente, é a viga. Beleza? Alguma dúvida com relação às vigas? Não? Como é que elas são feitas no local, gente? Antes de fazer a viga, tu tem que fazer uma armação de madeira, tipo essa aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, aqui embaixo, digamos que tá a tua parede, né? Ou as tuas escoras. Tu coloca uma madeira, como tá mostrando aqui, uma tábua, né? E nessa tábua, tu coloca outras 2 tábuas na lateral e faz tipo uma forminha, como tá mostrando aqui. Uma forminha, né? E em cima tu amarra. Ou com madeirinhas, como madeiras, né? Com sarrafos, ou até mesmo com arame, né? Pode fazer a armação com arame. Só que antes de colocar as madeirinhas, gente, vocês não esqueçam de colocar a armação de ferro dentro, né? Senão vocês não vão conseguir fazer depois. Sempre fazer antes. Tá, gente? Então, ela vai, no final, vai ficar assim, ó. Lá dentro os ferros, né? E a forminha em cima prontinha para quê? Para que vocês encham ela de concreto, tá? Uma coisa importante também vocês cuidarem aqui, ó, é que esse ferro aqui não pode ficar encostando aqui embaixo, né? Na madeira. Por quê? Quando vocês tirarem a madeira, vai ficar aparecendo ferro, né? Então, o que você tem que fazer? Vocês têm que colocar alguns estribinhos ou algumas coisinhas aqui embaixo para deixar ela levantada. Existe umas pecinhas de plástico que a gente compra aí,
que são as travinhas que deixam ela levantada. Ou, na hora de estar colocando o concreto, coloca um pouco de concreto e levanta um pouco ela para ela sentar, sabe? Sacode um pouquinho assim, e daí fica concreto embaixo dela e show de bola, termina de preencher. Lembrando, pessoal, que na viga também precisa fazer aquela coisa de vibração, lembra? Que é para tirar o ar. Lembra que a gente falou na aula passada? Tinha uma maneira lá que tinha que ou bater ou enfiar coisa assim para sair o ar, para ela não ficar assim, ó, com esses buracos aqui. Se você simplesmente largar o concreto aqui dentro, vai ficar com esses buracos, né? Então, o que tem que fazer? Tem que ou vibrar o concreto ou fazer ele sentar melhor, para que ele não fique esse aqui. Porque isso aqui também, gente, são juntas que vão fragilizar a tua viga, né? Então, cuidar um pouquinho aí. Beleza? Tranquilos? Aqui tem até umas maneiras que eu mostrei para você. Eu ia mostrar como é que faz para amarrar. Porque embaixo, gente, tem a tábua, né? Geralmente tu não tem. Se tu tem como pregar embaixo, beleza. Se tu não tem como pregar, tu tem que passar um arame desse lado até o outro lado. Então passa um arame, faz um furinho, bota um prego, puxa bem o arame e enrola. Se dá para. Não dá. Ah, tá vendo aqui, ó? Mais ou menos. Ui. Então eu vim lá do lado de lá, fiz um furo, né? Botei um preguinho aqui. Enfim, só detalhes. Beleza, gente? E lógico, né? Essa forma é tirada depois que seca, né? A gente vai ver quanto tempo tem que esperar para tirar depois, tá? Beleza. Pilares, gente. A pilar é a mesma coisa que a viga, dá para dizer, só que em pé, ao invés de ser deitado, tá? Então, olha só. Da laje passa para a viga, da viga passa para os pilares, do pilar passa para o alicerce. Essa é a dinâmica da distribuição de cargas, tá? Então, pilares são isso aqui. Ou eles já são prontos, né? Já são armados, aí prontos. Ou eles... Vou aceitar aqui o João. Ou eles podem ser construídos no local. Como são construídos no local? Mesma coisa, gente. Faz a caixinha, né? Só que daí fechada dos 4 lados e coloca o concreto por cima. Também, quando for colocar o concreto por cima, tem que ir sentando o concreto ali dentro, né? Lógico, tu não vai conseguir levantar o pilar para sentar. O que tu faz, então? Ou tu bota uma haste que dentro vai apertando ele, né? Ou tu vai batendo do lado aí com uma marreta, alguma coisa, para ele ir decantando no fundo do teu pilar, tá? Para não ficar daquela mesma maneira lá que vocês viram lá. Então, o pilar é isso aqui. Uhum. Viu só como tinha duas partes, né? Uma é o pilar e outra é a viga, ó. Pronto para mostrar para vocês. Tá, gente? Olha só. Aqui está um exemplo de como eles são. Ó. Eles são geralmente quadrados, tá? Ah, posso fazer retangular, professor? Posso fazer triangular? Pode, gente. Façam como vocês acharem melhor, tá? Mas geralmente eles são quadradinhos assim, porque para que a seção de distribuição, que é quadradinha, fique melhor, tá? Lembrem, gente, que o que recebe a carga, o que realmente é útil, é a parte de dentro, tá? A parte de concreto que está entre os estribos. Essa parte aqui de fora, gente, é só revestimento. Ela não tem força nenhuma. Ela não serve para distribuir carga. Nenhuma não. Ah, tem um pouquinho. Mas é quase nada. O que segura mesmo, o que forma o pilar, é a parte de dentro do estribo. Por isso que geralmente tem que colocar o estribo o mais perto do lado de fora possível. Aí, 2 centímetros quase do lado de fora. Não adianta fazer uma viguinha pequenininha no meio, um estribo, uma armação pequenininha no meio e um poste do tamanho de 1 por 1, assim. Não adianta nada, tá, gente? Claro que um poste 1 por 1, lógico, pode construir um monte de coisa, né? Mas não é o caso, tá? Isso aí, gente. Então, é basicamente isso. É um quadradinho aí com um estribo e esse estribo tu junta aí com arame queimado, tá? Beleza? Essas aqui são as formas, ó, gente, de concreto aí que eu falei para vocês antes, ó. Então, quando tu for fazer os pilares, as vigas, ó, tu faz as forminhas. Faz as formas embaixo, tu escora, né? Lógico, que escora, né? Escorem bem para não desbancar, não cair tudo aí tua estrutura. Então, escora bem aqui na parte de baixo, né? Com escoras aí
que tu vai usar e depois vai descartar, né? Não é uma coisa, não precisa ser madeira boa, só uns de eucalipto mesmo, o pessoal usa, bem simples, tá? Ah, ganhei toda a minha mesa aqui, show de bola. E aí faz isso aqui, tá? Faz essa costura aqui, né, para não abrir, porque se tu não faz essa costura aqui, o que que vai acontecer? Quando tu coloca cimento aqui dentro, concreto, ele vai abrir. Então, tu, né, vai ficar, vai esbugalhar. Então, tu tem que fazer. Ou faz com arame, ou tu pega e coloca um sarrafo aqui em cima também para juntar, tá? Aqui não dá para ver, mas eles fizeram com arame, tá? Justamente por isso. Ah, professor, mas agora eu quero fazer a laje direto aqui em cima. Existe? Como está mostrando aqui, ó. Tá vendo aqui no fundo? O que que eles fizeram? Hoje em dia tem uma praticidade muito grande, que é tu mandar vir o caminhão de concreto, né? Só que tu não pode mandar vir o caminhão de concreto para trazer aí um meio metro de concreto, né? Porque ele vai te cobrar. Então, o que que tu faz? Tu faz quase tudo o máximo possível que tu pode. Para quando o caminhão vir, ele já vem de carga cheia. Pode fazer tudo de uma vez só. Então, o que que tu faz? Tu faz essas vigas, deixa oco, e coloca a prontolagem aqui, ó. Tá vendo? Coloca aqui, deixa, lógico, aberto aqui, né? Onde que vai ficar a parte de baixo aberto para quando vier o concreto. E geralmente esses caras de concreto, eles já vêm com um bastão vibratório para compactar o cimento, o concreto. Então, coloca aqui, deixa bem pronto e já coloca a prontolagem em cima, aquelas vigotas que a gente falou, né? E, gente, aquelas vigotas são bem fáceis de trabalhar, é bem rapidinho. Então, faz a estrutura bem feita aqui, coloca a vigota e show de bola. Quando vir, concreta tudo. Tá? Outra coisa que dá para fazer é fazer caixas, assim, ó. Quando tu quer fazer, por exemplo, uma sapata, né? Se for uma sapata ou alguma coisa que tu quer transportar, pode fazer uma caixa aí de madeira e faz o concreto armado dentro. Armações, tá? Tranquilo? Aqui, lógico, de madeira, que é provavelmente a que a gente vai usar. E existem outros tipos aí de armações, tá? Existem armações que as construtoras usam hoje em dia, porque elas compram uma vez e sempre reciclam, né? Então, para elas vale a pena comprar, porque elas usam várias vezes, que são de aço, são de ferro. Então, ou é de ferro a estrutura, como está mostrando aqui, e a placa aqui é de um tipo de plástico. Né? Então, o que que tu faz aqui? Tu tem duas barras, né? Que tu vai apertando ela conforme tu quer o diâmetro da tua parede, né? Olha que legal isso aqui, gente. Tudo de plástico, ó. Então, faz aqui, deixa prontinho. É uma encaixada, então são módulos. Tá vendo aqui que são módulos, plaquinhas, ó? Tá vendo? Que tu pode encaixar uma na outra. Então, tu pode fazer o tamanho que tu quiser. Bem legal mesmo. Né? E existem também as fixas, que são essas aqui, ó, de isopor. Como é que eles fazem isso? Tu pega uma placa de isopor grande, coloca de um lado e coloca de outro, e enche no meio depois de ferro e concreto, e pronto, tá a tua parede pronta. Então, ela é térmica, ela é acústica, show de bola. Lógico, isso é mais moderno e nós provavelmente não vamos trabalhar, né? Isso dá para fazer também em paredes, ó, gente. Quando quer fazer parede inteira, ó, pode pegar e colocar uma madeira, uma chapa aqui, bota uma malha de concreto aqui e enche de concreto. Uma malha de ferro, aliás, e enche de concreto. Vai ficar a tua parede prontinha ali, super resistente. Tri, né? Tri louco. Não que seja mais barato, gente, mas é mais rápido. Então, tu constrói uma casa aí, em poucos meses, tu constrói uma casa bem rápido, tá? Bem grande também, tá? Lembra o que eu falei, gente, da questão do concreto armado, tem que cuidar um pouquinho a questão do tempo para secar, lembra? Que não adianta vocês ter que deixar secar bem. Então, porque o que acontece se vocês não deixarem secar? O que é o secar? Na verdade, o secar é quando o cimento termina de trabalhar ou de agir quimicamente com a água. Então, quando a água sai, o cimento está curado, que a gente chama, né? Ele já reagiu tudo o que ele precisava reagir. Ele já solidificou o máximo que ele pôde, tá? Então, a gente vai ter que esperar alguns dias, tá? Quantos dias, professor? Gente, espera o tempo que vocês puderem esperar, né? Na dúvida, espere. Qual que é o mínimo aí para mínimo de dias? Para paredes e pilares, até 3 dias. Se for um tempo bom de sol, tu pode tirar. Tu pode tirar. Mas, gente,
sem pressa, né? Vamos devagar, tá? Esperem mais. Se puderem esperar aí um mês, esperem um mês, tá? Não tem problema, esperem. Melhor esperar mais do que ter problema depois da tua viga, do teu pilar ceder, tá? Mas, enfim, dá para tirar antes, tá? Só que cuidem. Quanto mais tempo vocês deixarem, mais seguro é. Claro, não vão deixar um ano parado lá. Não precisa. Até porque vai apodrecer a madeira e depois é ruim de tirar. Enferrujar os pregos e tudo, não. Mas tentem, se puderem, deixem no mínimo 2 semanas, um mês, tá? Para vocês terem seguro aí, ficarem com segurança, tá? Mas na dúvida, se quiserem, cada coisa tem um tempo mínimo aí, tá? A laje, gente, laje é uma das principais coisas que mais demora para secar, tá? Então, aí, no mínimo, 21 dias. Beleza? E esses arcos inferiores é quando tem a laje mais a viga, tá? Então, tem que esperar bastante tempo. Tranquilo? Beleza, gente. E agora, como fazer o concreto, né? Existem várias maneiras. Dá para fazer no Chipkarre ou no Schubkarre, né? Depende qual o alemão vocês falam aí. No carrinho de mão, né? Que é uma maneira prática, barata, só que mão de obra, né? Valendo. E judiado. Não é fácil fazer ela no carrinho. Mas se tu tiver pouca quantidade, às vezes precisa fazer no carrinho e tu faz, beleza? Outra maneira, talvez a mais utilizada até hoje ainda, é a betorneira. A betorneira, ela faz o quê? Ela movimenta a tua massa, tu só coloca lá dentro e tu movimenta e deixa a tua massa bem homogênea. Qual que é o problema de fazer no carrinho, gente? É difícil, tem vários problemas, eu sei. Mas, enfim, uma das coisas ruins é que não fica uma coisa muito homogênea, sabe? Não fica legal, gente. É difícil tu conseguir misturar bastante aqui até ficar bem homogêneo, tá? E uma maneira que está se tornando cada vez mais barata e mais prática hoje em dia é tu mandar vir em concreto. Eles têm essas betoneiras gigantes aí, que então ela já vem misturada de fábrica e ao longo do percurso entre a fábrica e a tua obra, ele já vai batendo, ele continua batendo. Então a tua massa fica top, 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 tá? E ainda tem um troço legal que esse tipo de sistema pode fazer com que tu use esse sistema drenando com um sistema de tubo, caminhão-tubo, que ele vai fazer o quê? Vai levar o teu concreto aqui desse caminhão para partes mais altas, para partes mais longe, né? Então, pense, você tem que levar lá para o 3º andar. Como é que se fazia antigamente? Fazia tudo no carrinho de mão, né? Porque não tinha outro jeito. Como é que eles faziam? Eles faziam rampas. Então, faziam uma rampa bem comprida do 1º ao 2º andar, depois outra do 2º ao 3º andar. Daí, botava com o carrinho, né? Ou com balde aí naquele sistema de talha. Hoje em dia, não, gente. Hoje em dia é muito prático. Manda vir esses dois aqui, tu coloca lá em cima e já vai colocando no lugar certinho. Fica top. Tá? Beleza? Uma coisa que a gente tem que fazer, gente, quando for fazer concretagem, é a chamada de junta de concretagem. Vocês já viram isso em algum lugar? Que parece que foi cortado o concreto, assim? Ou tem um piso de concreto e ele foi cortado, assim. Já viram isso? Ou quando tem uma calçada, eles colocaram umas madeirinhas no meio da calçada. Já viram isso? Quando faz uma calçada de cimento, coisa assim. Já viram? Para que serve isso, gente? Isso serve para... lembra que a gente falou que o concreto ele dilata, ele trabalha? Se tu não tem uma junta de dilatação, que é onde ele vai ceder, é como se fosse uma corrente. Se tu puxar de um lado, vai puxando, vai puxando, vai puxando até que ele arrebenta. Se tu tem uma dilatação, uma junta, vai puxar e ele vai, ali naquela junta, vai distribuir, vai aliviar a tua carga. Tá? Por isso que o pessoal, às vezes, quando faz um piso ou uma calçada, eles cortam. Por quê? Porque se começa a rachar, ele para ali nessa junta. Olha o exemplo aqui, ó. Não. Até aqui foi cortado, aqui não, ó, rachou. Tá vendo? Isso é bem importante, porque ele dilata. Tá? Tranquilo? Isso a gente também faz no piso, gente. No piso porcelanato, por exemplo. Por que no porcelanato não? Porque a junta é um pouquinho menor e ele dilata um pouco menos. Mas em pisos comuns, por exemplo, eles têm aquela junta
não é só para bonito, é porque ali também é a zona de dilatação dos pisos. Se for muito pertinho, o piso pode levantar. Já viram o piso levantar? Né? Se vocês não viram ainda, provavelmente vocês verão na vida de vocês. Né? Ele levantar, por quê? Porque no verão ela se dilatou muito e pressionou. Né? Professor, no caso do cimento queimado, é obrigatório fazer esse corte? A dilatação igual? Sim, tem que fazer também. Da dilatação igual. Uhum. Até às vezes a dilatação é maior do que o normal. Tá? Interessante. O que a Ana falou de que é o concreto queimado, né? É feito um piso, né? Depois se faz uma nata. Lembra o que é a nata de concreto? É o cimento, um pouquinho de areia e água. Isso se chama nata, né? Então, tu vai espalhar a nata em cima da tua área e vai pegar uma desempenadeira e vai ficar esfregando até que fique bem lisinho. Isso se chama concreto queimado. Por que queimado? Porque tu fica esfregando como se fosse queimar a tua região, tá? Fica legal porque fica fácil de varrer, fica bem higiênico, fica bem legal. Não dá pó, fica quase um... É uma maravilha até começar a estragar. Quando começa a quebrar, né, a se espedaçar, daí é bucha. Mas é melhor do que o piso bruto, porque o piso bruto dá um pó danado, né? Pessoal, alguma dúvida sobre concreto? Não? Tranquilo? Tranquilo. Então, tá bom. Então, vocês já aprenderam tudo o que existe de concreto nessa vida. Ah, nossa senhora. Que podre, né? Piadinha ruim. Tá, mas a intenção foi boa, gente. Tá? Vamos lá. Partiu então, gente. Vamos falar agora sobre alvenaria. Alvenaria, o que é? São as paredes, tá, gente? São as paredes, são as estruturas na vertical que a gente utiliza. Como que elas podem ser feitas? De vários tipos de materiais. A gente vai falar um pouco sobre eles de maneira um pouco rápida, tá? Para não ter muito detalhe, tá? Primeiro, uma mais antiga e mais utilizada aí nos tempos áureos do Egito e tal, é a pedra seca. É só a pedra, sem nada, conjunta, né? Antigamente se usava só isso, gente. Não existe nem barro eles colocavam, muitas vezes, tá? Simplesmente empilhando pedras. Então, aqui eles faziam esses arcos, que era a maneira de eles romperem ou solucionarem a travessia de vãos, né? Então, hoje em dia ainda se usa arco, o pessoal da arquitetura gosta muito de usar arco, porque fica bonito, né? Fica elegante, né? O meu sonho é ter uma adega de vinho, assim, no porão da minha casa, que dê tudo arco, assim, de tijolos, né? Só fica trimassa. Mas, enfim, futuramente. E então é utilizado ainda bastante, porque funciona bastante e funciona bem. Mas essas aí são juntas, então, com pedra seca, tá? Fazer muro e tudo, né? Quem nunca viu uma taipa, né? Taipa, digo, não aluno taipa, né? Taipa de madeira. Aluno taipa, eu tenho certeza que vocês viram bastante. Já. Professor também. Tá, gente? Pedras com argamassa, né? Isso é bastante utilizado para fazer muro, para fazer barragens, pequenas barragens, como está mostrando aqui. É uma maneira bem legal. Um dos problemas de se usar a pedra e a argamassa é a questão da quantidade de argamassa, né? Porque as pedras, geralmente, elas são irregulares. Essas pedras que a gente usa normalmente aí. E, então, acaba gastando bastante cimento, né? Bastante concreto. Tá? Mas, enfim, dá para usar e funciona bem. Lógico que não usem para fazer um prédio aí de 3 andares, né? Porque daí não vai funcionar. Por quê? Porque não tem armação. Então, no momento que ele se dilatar muito, o que vai acontecer? Se você faz uma parede aí de um prédio aí com vários andares, o que ela vai acontecer? Ela vai dilatar e vai abrir, vai estourar para o lado de fora ou para o lado de dentro da casa, né? Porque ela dilata muito. E não tem nada que segure ali no meio, né? Se tiver o ferro, ela vai dilatar e vai segurar. Se não tiver, ela vai estourar, né? Isso acontece. Existe, então, existe também uma técnica que se chama pedra aparelhada, tá? Ou aparelhada, que é a parada, como essas casas antigas aqui dos italianos. Tá? A gente vê bastante isso aqui lá na Itália, ou aqui nessa região, que são pedras normais, pedras irregulares, com concreto, só que eles são
aparelhadas, elas são parelhas numa das pontas, tá? Então, eles fazem ou dos dois lados e o meio fica, eles preenchem o meio com barro ou com cimento, então fica o muro com os dois lados bonitinho, ou só o lado de fora e o lado de dentro do porão da casa fica irregular, tá? Então, isso aqui é um dos métodos também muito antigos de construção, mas funcionam super bem. E fica bonito, né, gente? Olha só. Tá? Vocês podem usar, por que não? Né? Pega uma propriedade aí que está cheia de pedra para fazer o porão, por exemplo, da casa. Bah, fica tri-massa. Tri-show, né? Mesmo se ficar rústico por lá de dentro, não tem problema nenhum. Tá? Existe uma outra técnica, só que daí o buraco é mais embaixo, que se chama cantaria. O que é cantaria? Tu pegar pedras de diferentes tamanhos e cortar elas certinho para que elas se encaixem. Tá? Isso era feito muito nos povos antigos. Hoje em dia o pessoal não tem mais tempo nem paciência para fazer isso. Né? O que era isso aqui, gente? Olha só, isso aqui são construções muito antigas. O que eles faziam? Eles faziam uma peça se encaixar na outra. Tá? Isso aqui se chama cantaria. Uma peça bem... Olha aqui, gente. Perfeito, né? Essas peças são de tamanhos diferentes e eles encaixavam e muitas vezes nem tinha nada para juntar elas. É simplesmente uma pedra na outra. Tá? Olha esse exemplo aqui, gente. Isso aqui é lá no Peru, no Machu Picchu. Isso aqui é o Vale Sagrado. Olha só essas pedras, gente. O tamanho dessas pedras. Isso aqui deixei minha foto bonita aqui para mostrar o tamanho dessas pedras. Olha isso, gente. E olha os encaixes que esses loucos faziam. Né? Não dá para entender. É louco demais. Mas isso aqui é cantaria. Lógico que vocês não vão fazer isso hoje, né? Porque nem tem tecnologia para fazer isso. Mas isso era um método de construção bastante eficaz, que funciona, que tanto é que está aí há 3.000 anos, quase 2.000 anos. E, enfim, tá? Beleza? Uma das maneiras, então, falando mais agora, que a gente mais usa, né? Uma das maneiras se chama alvenaria adensada. Como é que é feito isso, gente? É mais ou menos aquilo que eu falei para vocês, de botar uma tábua do lado, uma tábua do outro, colocar ferro dentro, né? E botar concreto. Mais ou menos isso. Só que tu vai fazendo por etapas, né? Por etapas. Como é que tu faz isso? Faz uma base de concreto, tá? E daí bota a tábua e coloca o material ali dentro e compacta aquele material. Pode ser barro? Pode fazer com barro? Pode. Antigamente não, ainda fazem. Colocam taquaras em pé, coloca taquara em pé e fica, como é que se diz? Fica como se fosse no meio, assim, as taquaras, e ao redor tu reveste com barro. Fica bem legal, né? Fica bem show mesmo. Tá? E vai fazendo assim. Então, faz uma volta inteira na casa, deixa secar, depois bota essa madeirinha pro lado de cima e faz de novo, e vai indo assim até em cima. Essa técnica, pessoal, é muito utilizada nas usinas nucleares. Já viram aquele... Todo mundo já olhou o Simpson, né? Simpson tem aqueles troços das usinas nucleares, né? Logo no começo quando abre. E eles fazem assim. Né? Eles fazem um arco, então, e concretam aquele arco. Depois fazem outro arco e concretam aquele arco. Né? Por quê? Porque cada seção daquela usina termoelétrica, né, ou nuclear, ela tem um diâmetro diferente. Né? Então, eles fazem isso e vão fazendo por camadinhas até em cima. Tá? Dá para fazer numa casa? Claro que dá, gente. Dá para fazer, sim, sem dúvida nenhuma. Até porque não usar barro com cimento, usar umas coisas com menos custo e tal, tá? Beleza? Aquelas chaminés enormes também eram feitas com isso aí, tá? Mas, enfim, a mais utilizada aí por nós técnicos e pedreiros, enfim, são os de tijolo, né, gente? Parede de tijolo. Parede de tijolo são as paredes mais utilizadas aí, sem dúvida. Né? Tijolos, então, tijolos maciços. Já conhece tijolo maciço, né? Já falou um pouquinho sobre eles. São tijolos sem fendas, sem espaços vazios, tá? Tijolos furados, então, né? Tanto faz quais são os furos. Aqui, tijolos furados, eles fazendo uma parede fechada, e aqui fazendo uma parede aberta. Tá? Tanto faz, por que não, né? Tijolos prensados, hoje em dia existe muito material reciclado, então pode ser feito tijolos prensados com restos de porcelana, pode ser feito tijolos adensados com plástico reciclado, né? Até com caixa
Caixa de leite reciclável, né? Então, dá para fazer. Blocos de concreto também, olha só a parede de blocos de concreto, com certeza vocês já viram também. E é bem comum isso em galpões, né? Porque é uma parede bem resistente. Na parede, então, existem, né, assentados de tijolos e também partes que compõem a parede são as vergas e as contravergas. O que é isso, gente? As vergas são aquelas partes que ficam em cima das janelas ou das portas, tá? Que, na verdade, é como se fosse uma viguinha, né? Uma viguinha que tu faz, ou coloca só duas barras de ferro e coloca os tijolos, ou faz uma viga mesmo em cima. Uma viga, claro, não muito espessa, porque não vai ter muita carga. Tá? Isso se chama vergas, ou contravergas. Tá? Ó, em cima da porta, aqui uma contraverga, né? A contraverga é a parte de baixo, né? Parte de baixo da janela, tu tem que dar um acabamento, não vai deixar só o tijolo. Então, tu faz uma contraverga embaixo. Tá? Beleza? Como é que se faz, gente, a parede de tijolos? Tá? Eu sei que isso aí, que geralmente quem faz é pedreiro, mas vai que alguém pede aí, vocês querem fazer. Mas, gente, sempre comecem as paredes pelas pontas, sempre pelos cantos, tá? Se a casa tem 4 cantos, começa nos 4 cantos. Né? Por quê? Porque ali tu vai conseguir controlar o teu quadro. Ali que tu vai partir as linhas que tu vai alinhar a tua parede, tá? Beleza? E sempre quando for construir uma parede, tem que sempre verificar para ver se não está ficando fora do prumo. O que é o prumo? É fazer com que ele fique reto na vertical. Tá? Então, quando tu coloca aí 2, 3 camadas de tijolo, vai lá e confere, vê se está retinho. E assim vai conferindo. Tá? Bem tranquilo. Beleza? Também é importante sempre verificar o alinhamento, porque por que tem que verificar o alinhamento? Porque depois que o pedreiro tem bastante prática, tudo bem. Mas ele nem sempre consegue fazer a juntinha do tijolo igual. Às vezes ele faz uma junta mais larga do que a outra e vai ficando disparelho. Então tem que sempre conferir a questão do nível. Tá? Qual que é a maneira mais fácil de manter o nível dos tijolos? Né? Isso, cara, eu estou falando, mas tem pedreiros mais práticos que fazem tudo no nível até meio a olho. Sabe? Mas como a nós, por exemplo, quando eu vou fazer uma parede, vou fazer uma coisa que eu faço bastante em casa e tal. O que eu faço? Eu faço esses métodos aí para, né? Porque eu não tenho muita prática. Então, o que faz? Vai nos cantos da casa, né? Coloca uma tábua ali, ou até mesmo uma guia, e coloca pregos. Né? E aqui no prego, tu amarra um fio de nylon. Então, tu amarra um fio de nylon e tu vai seguindo o fio de nylon. Né? Passou para a segunda fiada de tijolo. Bota o fio de nylon mais para cima e assim vai indo. Tá? Bem fácil, para mim, é uma das melhores maneiras de se fazer é com fio de nylon. Tá? Porque tu pode tirar um pouquinho para o lado e tal. Né? Lógico, cuidar para nunca encostar o fio no tijolo, porque senão tu vai encostando o tijolo, quando vê, tu vai fazendo uma volta. Né? Tá? Olha só, gente, como mostrando aqui, ó, como é que faz o começo, né? Então, aqui embaixo tem o baldrame, ó, baldrame do alicerce contínuo, e aqui os cantos, ó. Tá vendo que ele fez primeiro os cantos? Esse aqui é um tipo de tijolo adensado, olha que legal isso aqui, ó. Tijolo adensado, daí ele faz o quê? Ele não vai nem fazer viga nessa casa, né? Ele vai fazer como se fossem uns pilarzinhos. Por quê? Um lado, quando for em cima, ele vai encaixar certinho e vai ficar esses buracos no meio. Então, aqui ele botou um ferro e vai concretar depois e vai fazer como se fossem pilarzinhos. Isso aqui é um tijolo adensado, tá? Pode ser feito de tijolo de plástico e tal, tem vários tipos de tijolos, tá? Então, olha aqui, ele fez os cantos primeiro e começou a puxar e começou a fazer e tal e coisa, beleza? Ó, interessante, né? Pessoal, passou de 1,5 m de altura, começa a ficar ruim de trabalhar. Botar tijolo. Então, o que tu faz? Tu faz andaime. Gente, andaime, não arapuca. Né? Não vamos fazer umas arapuca aí que geralmente o pessoal faz. Né? Vamos cuidar para não fazer esse estribuchar aí no meio da obra. Tá? E a obra, gente, é uma coisa assim que tem que cuidar muito, porque a obra tá cheia disso aqui, né? Esses ferros para cima, assim. Vocês calculem vocês caírem em cima desses ferros, né? Não é nada legal. Não sei se vocês já repararam, mas hoje em dia, nas obras, é obrigado a se colocar uma tampinha especial em cima desses ferros. Já viram? Nas construções, assim, esses ferros que estão para cima, tem umas capinhas, assim, nos ferros. Já viram?
Isso é questão de segurança do trabalho, tá? É obrigado, claro que no interior, provavelmente vocês não vão fazer isso, né? Mas numa obra grande, que é fiscalizada, tem que colocar as tampinhas. Tá? Justamente para isso, para não acontecer o problema deles caírem em cima e se machucarem. Tá? Beleza, então, gente. Terminaram as paredes. Beleza, terminamos. O que tem que fazer depois que terminou a parede? Se tu não vai fazer uma laje, alguma coisa em cima, tu vai fazer o quê? Tu faz uma cinta de concreto em cima. Como é que faz? Faz ou com tijolo ou com tábua, né, do ladinho, e passa uns ferros assim ao redor de toda a casa, né? E concreta. Para que serve isso, gente? Para ela não abrir. Então ela fica com uma cinta em cima e ela não abre. Então ela fica bem armadinha. Então pode dar vento, pode dar o que quiser, ela não vai abrir, porque ela é uma cinta, tá? Lembrando que esses ferros, quando o ferro tu não vai pegar o inteiro, né? Eles são pedaços. Então o que tu faz? Quando tu chega um pedaço, liga o outro, tu coloca um em cima do outro e emenda com arame queimado, tá? Então ele fica bem amarrado, vai com concreto, juntando tudo ainda, fica show de bola, né? Então aqui as contravergas e as vergas nas janelas, aqui as contravergas também as vergas, né? Beleza, gente? Então é isso aí, terminamos a parede, tá? Importante também, gente, como é que se faz agora não é mais o concreto, né? Porque nós não vamos colocar brita para construir, para usar na parede, vai botar cimento só, né? Então a gente vai fazer uma argamassa simples, não um concreto, tá? O que geralmente o pessoal usa para fazer a argamassa de parede, tá? Usa cal, usa cimento e areia, tá? Qual são os traços que se pode usar para fazer a parede, tá? 1 para 2 para 8 é um dos mais utilizados, tá? Geralmente a espessura entre um tijolo e outro é de 1,5 a IU, né? Não precisa ser muito mais que isso. Pode ser mais, lógico, mas é desperdício de cimento, tá? Mas então, no mínimo 1 centímetro de fenda, né, de espessura, e aí no máximo 1,5, no máximo 2, tá? Então, faz a argamassa, pode ser no chão, pode ser na bitorneira, como vocês quiserem, tá? Tranquilo? Cuidem um pouquinho, gente, que esses traços aqui não é que nem o traço do concreto, que é traço de argamassa. Então, se fosse concreto, seria o quê? 1 de cimento, 2 de areia e 8 de brita, né? Certo? Mas não é concreto, é argamassa. Então, é 1 de cimento, 2 de cal e 8 de brita. Para que serve o cal, gente? Serve para quê? Para tornar a parede mais flexível, a argamassa mais flexível, melhor de trabalhar e para curar mais rápido, tá? E para diminuir as trincas. Então, por isso que a gente usa. Ah, professor, eu não vou usar cal, mas vou usar uns aditivos, por exemplo, alvenarite. Beleza, pessoal. Alvenarite é um tipo de cal químico, tá? Beleza? Isso aqui é só por curiosidade, gente. Isso aqui eu achei interessante. Mas enfim, questão de rendimento, tá? Quanto que dá para fazer